Salve, salve pessoal, todos bem? Eu espero que sim. Hoje mais um vídeo aí no nosso canal, pessoal. Canal aí voltado totalmente para a área de dados. A gente aborda desde Python, PySpark e assuntos de análise de dados, machine learning e engenharia de dados, né, pessoal? E hoje a gente vai falar de um dos assuntos muito importantes na área das dados e na linguagem Python, que são as funções, né? Eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas com relação à criação de função, definição de função e tudo mais. E hoje, nesse vídeo, a gente vai abordar esse assunto, tudo bem? A gente está aqui no nosso ambiente online do Google Colab, tá? E a gente não precisa de nenhum tipo de dataset para poder fazer esse hands-on, tudo bem? Então, a gente vai falar aqui de definição de função, de alguns tipos de funções. Eu já peço sua inscrição no canal, peço a sua curtida, agradeço desde já por isso e peço também que você deixe suas dúvidas nos comentários e que você é nosso convidado, nossas lives de terça e quinta-feiras, pessoal, tá bom? Entre 8 e 8 e meia da noite até 9 e meia, no mais tardar aí 10 horas da noite, tá bom? A gente está sempre desenvolvendo projetos em Python, em PySpark, projetos de análise de dados, machine learning, engenharia e tudo mais, beleza? Conto com a sua presença. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, primeiro a gente precisa entender o que são funções, tá? Então, as funções, pessoal, elas são um trecho de código, tá bom? Que vai ter uma responsabilidade muito específica, tá? E aí a gente acaba dando um nome a essa responsabilidade, tá bom? Então, isso que é uma função. Então, se você precisa fazer algo repetidas vezes no seu código, você acaba utilizando uma função que é muito melhor você passar uma função e ali a sua estou procurando uma palavra aqui, pessoal, mais amigável, mas assim, você passa uma função e ali dentro da função você passa o que você quer, vamos dizer assim, e aí ela vai te dar o resultado, tá bom? Para a gente não buscar muitos termos técnicos, até para o pessoal mais novato na área. Então, basicamente, como que uma função ela é construída? Nós temos a palavra reservada def, tá? Você coloca o nome da função, tá? O nome da função, ok? Pessoal, repare que eu não utilizo letras ou algarismos especiais, tá? Então, por exemplo, eu não uso C cedilha, não uso util, nem mesmo no título, tá? Você pode botar funcões Python. E essa é a dica que eu deixo para todo mundo, tá? Não utilize letras específicas, né? Símbolos específicos, tá bom? Não é recomendado, não. Então, a gente tem aqui o nome da função, tá bom? E aí a gente coloca o parênteses, porque toda função ela tem um parênteses, 2 pontos, e aqui embaixo nós temos o nosso bloco de código, que aí você pode dar um return, pode dar um print e tudo mais. Então, tá aqui o nosso bloco de código, tá ok? Então, é assim que uma função ela é construída, tá? A gente tem a palavra reservada def, o nome atribuído à função, que a gente colocou aqui nome funcão, né, funcal, e o parênteses, que é utilizado para você definir, para a definição dos dados, né, de entrada da função. Tudo bem, pessoal? E aí a gente chama de parâmetros, que é aquilo que eu falei, que você coloca as coisas ali dentro. Então, o que você quer? Então, são os parâmetros que a gente coloca, tá bom? E aí, para chamar a função, o que você faz? Você chega e você chama ela aqui, nome funcal, beleza? E aí você passa o parâmetro ali dentro. É assim que a gente constrói uma função em Python, tá? E aí, é claro que a grande sacada da função são o quê? São os parâmetros, né? Porque as funções, elas também podem receber e retornar dados, tá? Então, a gente precisa chegar e passar ali o seu parâmetro. Então, por exemplo, tá? Vamos supor que a gente vai criar uma função para ela poder imprimir o nome de alguém. Então, vamos botar aqui
def nome. Tá? Ela vai imprimir o nome de alguém. Esse é o nome da nossa função e aqui dentro eu coloco o parâmetro nome. Então, na função nome, nós vamos passar um parâmetro nome. Tá? 2 pontos. E eu quero o quê? Eu quero que ela printe o nome. Então, a gente vai chegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui F, tá? O nome da pessoa vai ser esse nome aqui. Bom, passar aqui o nome da nossa função. Pronto. E aí a gente pode agora executar a função. A função, ela está sendo criada, está demorando um pouco, porque está conectando o nosso ambiente do Google Colab. Bom, então deixa ele executando aí. Enquanto isso, eu já vou chamar nossa função aqui, vou abrir o parênteses e vou passar aqui o meu nome. Tá? Já criou a função já está criada, e agora ela vai printar ali o meu nome, tá bom? Nome, Adriano. Você pode até poder colocar aqui, ó, o nome do usuário vamos ver como vai ficar aqui, só para a gente poder... Então, tá aqui, ó, o nome do usuário é Adriano, tá bom? Tá ok? Então, é isso. Vamos criar uma variável com valores default, com valores padrão. Por quê? Se você, por exemplo, chegar e chamar a variável nome sem nada dentro, o que vai acontecer? Ela vai gerar um erro. Tá? Ela vai dizer que ela necessita de pelo menos ali um parâmetro, né? E você não passou o parâmetro. E existem momentos que você não sabe na verdade, você tem um padrão de parâmetro, tá? Que esse padrão pode ser modificado por qualquer outro motivo. Mas, enquanto não for modificado, você quer facilitar a vida do usuário, tá bom? Ou até mesmo a sua vida na hora do desenvolvimento do código, e você não quer ficar toda hora passando aquele padrão que já é pré-determinado e que só vai mudar em alguns momentos, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma função com valores default, ou valores padrão. Então, a gente vai criar aqui def escola. E aqui dentro, nós vamos passar 2 parâmetros, que são os valores padrão, os valores default, tá ok? Então, nós vamos passar aqui rua, por exemplo, que vai receber teste 1, tá, pessoal? Estou um pouco sem criatividade hoje, então vou passar teste 1. E aqui, por exemplo, o número lá da rua da escola, tá? Nós vamos passar aqui 420. 2 pontos, nós vamos obter, então, o print da rua dessa escola com o número. Né? Então, a gente coloca aqui nosso f-string e aqui a gente coloca a rua da escola e aí aqui a gente passa rua, que é o parâmetro que tem o nome da rua, e o número e aí aqui a gente passa o parâmetro do número, ok, pessoal? Pronto, a gente vai executar aqui, nós vamos criar nossa função, e quando a gente executa, tá? Nós temos aqui nossa escola, tá ok? Com o número dela, que é 420. Tá, mas se se for outra rua e outro número, ou outra rua, outro número, não tem problema nenhum. Você vai simplesmente chegar, executar a função escola, e aí você passa, por exemplo, o nome de uma rua teste 2, por exemplo, tá? E vamos supor que o número seja outro, não tem problema nenhum, você passa outro número, e aí ele vai printar a função vai printar para você a rua da escola é teste 2 e o número é 300, tá ok? Isso é muito prático, pessoal, quando você, como eu disse, quando você tem parâmetros que dificilmente eles são mudados. Existe um parâmetro padrão e eles mudam muito raramente, tá bom? E aí você já atribui um valor padrão e, quando necessário, você muda o valor, tá bom? Os parâmetros. Bem, nós também temos a chamada de função posicional, tá bom? E a chamada de função nomeada. Tá, pessoal? O que significa isso? Caramba, é complicado. Não, não é complicado, pessoal. Calma, preste atenção, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas no comentário que eu vou te ajudar, beleza? Bem, vamos falar então aqui de chamada de função
posicional e de chamada de função nomeada. Então, vamos então primeiro falar da posicional, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor aqui que você tenha uma função de montagem de computador, tá bom? Então, montagem computador. Essa é a nossa função. Aí, nessa função, nós temos o parâmetro CPU, nós temos o parâmetro armazenamento, tá bom? Que nós vamos colocar o valor de 0. E nós temos também o parâmetro memória, tá? Que nós vamos colocar aqui o valor de 0 nesse parâmetro, tá bom? E aí nós vamos executar um print aqui, ó. A configuração aí nós vamos colocar o /NT para ter uma quebra de linha, tá ok, pessoal? Menos CPU, 2 pontos, o valor da CPU, né, do parâmetro da CPU na função que é CPU, tá bom, pessoal? Agora nós vamos executar outra quebra de linha, tá? Eu quero um embaixo do outro, outra quebra de linha, menos armazenamento, e aí a gente coloca mais uma vez, né, o parâmetro da nossa função, que nesse caso é armazenamento. Aí eu quero em terabyte, né? Em terabyte. Eu vou colocar, aí nós colocamos mais uma vez uma quebra de linha, tá? Memória. E o parâmetro de memória. Ok? Em giga. Aqui a gente coloca o nosso fstring, porque se não tivermos ele, a gente vai ter um erro, ok? E vamos executar. Vamos lá? Executamos. Nossa função está criada, tá? Aí nós vamos chamá-la montagem computador. E eu vou passar aqui, por exemplo, que ele é um Intel, tá? i7, Intel Core i7, tá bom? Aqui eu passo 4, o padrão é 0, mas eu posso passar outro, 4 e 64, pronto. Vamos executar, está aqui, ó, a configuração é CPU, a Intel Core i7, o armazenamento de 4 TB e a memória de 64 GB. Se você quiser dar um espaço aqui, eu acho super válido, pronto. Tá aí, pessoal. Isso é o quê? É uma função posicional. Por quê? A gente precisa seguir, né, a ordem da posição dos parâmetros. Então, o primeiro parâmetro é a CPU, o segundo parâmetro é o armazenamento e o terceiro parâmetro é a memória. A gente precisa seguir a posição dos parâmetros, por isso que chama-se função posicional. Ok, pessoal? Bem, a gente tem, em contrapartida, nós temos a função nomeada. O que significa a função nomeada? Simplesmente, pessoal, você colocar os parâmetros em ordens diferentes, mas aí você tem a necessidade de colocar o nome do parâmetro. Então, por exemplo, montagem, computador. Aí eu vou passar primeiro a memória, tá? Memória, por exemplo, 32. O armazenamento. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal. Pronto, o armazenamento. Rapaz, eu embolei tudo aqui agora. O armazenamento. Ok, armazenamento, tudo bem. Por exemplo, sei lá, 2, tá? E aqui a CPU, a gente vai colocar, por exemplo, CPU igual, e aí a gente coloca aqui Intel Core i7 de novo. Pronto. Bom? E aí a gente vai e executa. Bem, você percebe que mesmo eu colocando em ordem diferente, né,
a função ela nos mostra na ordem padrão, ok? Mas eu passei em ordem diferente e, para isso, eu tive que chamar os parâmetros. Tá? Eu tive que passar os parâmetros e aí sim, né, o nome dos parâmetros e o valor dos parâmetros. Então, esse é o tipo de função nomeada, tá bom, pessoal? É simples assim, é só isso. A saída é a mesma, pois como a gente utilizou os nomes, né, o Python ele vai saber qual é ali a referência de cada parâmetro. Tá ok, pessoal? Bem, a gente agora vai falar de mais dois assuntos e vamos encerrar o nosso vídeo por hoje, tá? Que é os args, tá bom? E os cowards, tá ok, pessoal? É bem tranquilo também, o pessoal tem uma dificuldade bastante de trabalhar com args e cowards, mas a gente não precisa ter dificuldade com isso, ok? Bem, pessoal, caso vocês queiram desenvolver uma função que vai receber um número de variável, né, um número, na verdade, variável de parâmetros, vocês podem utilizar o args, tá? O que vai acontecer, tá? A função, ela vai acabar recebendo os argumentos em forma de uma tupla, tá? E aí você vai poder processá-los com um loop for, por exemplo, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos criar aqui uma função dos números, por exemplo, maiores que 30, tá? Então, maior 30. E aí eu passo aqui o asterisco e passo args. Dois pontos. Eu vou printar args, tá? E vou passar aqui um for. For num em args. Tá? Se num maior que 30, então eu quero que ele printe para a gente esses valores. Ok? Então tá aí. A gente está criando agora essa função. A função já está criada. Eu chego aqui agora e executo nossa função. Maior 30. E vou passar aqui alguns números, tá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pronto, eu só executei. E agora a gente aqui, ó, a gente tem os números, né, que foram colocados em nossa função. E nós temos aqui o resultado dela, que são os números o quê? Maiores do que 30. É simples assim, pessoal, tá? E o cowards é quando você quer desenvolver uma função com um número variado de parâmetros nomeados. E aí você utiliza o cowards. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma função chamada dados pessoais, tá? E aqui eu passo o asterístico e o cowards. Dois pontos, tá? E vou passar aqui, ó, para chave valor in cowards ponto itens, dois pontos. Eu quero que ele printe para a gente, tá? A chave. Deixa eu passar aqui a chave e fecha aqui. Dois pontos, o valor. Tudo fechadinho. Ok, vamos executar aqui. Função criada. O que a gente pode fazer aqui agora? Dados pessoais é o nome da nossa função. E aí a gente pode passar o parâmetro que a gente quiser, a quantidade de parâmetros que a gente quiser. Então, por exemplo, nome. Aí eu vou passar aqui nome, Adriano, idade, 35. Aí, carreira, engenheiro de dados. E por aí vai, tá ok? E aí ele vai passar para a gente a quantidade de parâmetros, né, na ordem que a gente acabou de passar. Então, por exemplo, uma outra pessoa, você tem, além do nome, da idade, da carreira, você também tem o endereço da pessoa. Você pode passar também, que ele vai chegar e vai te dar o resultado. Vale a pena ressaltar, pessoal, que as palavras args e cowards, elas são uma convenção, tá bom? É uma boa prática entre os programadores e desenvolvedores Python.
Se você quiser utilizar, por exemplo, outras palavras no lugar, você pode, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui eu quisesse passar, por exemplo, pessoais. Eu passaria aqui pessoais, tá ok? Obviamente, aqui eu teria que passar pessoais, tá? Mesma coisa para os args. Aonde você passou args, você quer passar, por exemplo, número, você passa número, e aí aqui no lugar dos args você também passa número. Não tem problema nenhum. Tá ok, pessoal? Bem, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, gostado. Eu espero ter conseguido passar para vocês o conhecimento, tá bom, pessoal? Eu agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo. Peço para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e participe de nossas lives toda terça e quinta ao vivo, pessoal. Entre 8 e 8 e meia até mais ou menos 10 horas da noite aí. A gente está desenvolvendo projetos de análise de dados, machine learning, engenharia de dados e por aí vai. Beleza? Muito obrigado pela sua participação. Conto com você nos próximos vídeos da nossa live. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo.